Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quem fala aqui é nosso irmão Diácono Luiz. Estou aqui agradecendo a todos que visualizaram, deram sua curtida naquele culto da praça ali no Taboão da Serra. Foi uma noite muito abençoada naquele lugar, onde almas se converteram e, além do mais, o nome do Senhor ali foi glorificado. Muito obrigado. Desde já eu agradeço a todos que visualizaram ali, né? Foi um vídeo curto, né? Foi uma gravação curta, foi uma saudação permitida, né? Mas foi uma bênção aquele lugar. Meus amados, estou aqui nesta noite agradecendo essa oportunidade também, embora fiquei uma semana sem poder gravar vídeos devido ao trabalho. Foi uma semana muito corrida e agradeço ao Senhor Jesus por isso. Mas hoje me surgiu a oportunidade de gravar. A minha esposa, qualquer hora dessa, vou lhe apresentar aqui, mas ela é professora do discipulado, foi dar aula. Eu também sou professor da Escola Bíblica Dominical, né, da classe Gideões da Fé, né, classe dos irmãos, e também sou professor do discipulado da igreja. Só que o meu é mais no finais de semana. E eu aproveito nesta noite, neste dia, para falar a palavra do Senhor para a tua vida. Estamos vivendo nos últimos dias. Eu quero aqui dar um alerta a todos os cristãos. Dar um alerta que as perseguições estão aumentando. O ódio contra o povo de Deus está aumentando. E uma coisa é certa, Jesus vem. Jesus vem. Não devemos temer ao homem e se alegrar, porque você está com o nome escrito no livro da vida. Mas eu quero falar a palavra de Deus para a tua vida, que se encontra às vezes bem desanimado. E dando essa notícia, eu não quero te desanimar, mas te animar. Porque a gente estamos num bom combate. Nós estamos num bom combate. Num combate espiritual. É bem certo que recebemos provocações, em alguns lugares agressões físicas, não pela sua pessoa, mas pelo fato de você falar a palavra de Deus. O mundo, isso eu falo em geral, estão querendo se afastar de Deus. São poucos países que ainda querem pôr a sua nação diante de Deus. Em alguns lugares deste mundo surgem leis para que o evangelho não seja proclamado. Me faz lembrar de Roma, lá no comecinho da igreja primitiva. Leis que antigamente você poderia pregar em praças públicas, já não estão permitindo. Tem lugares que, até se você falar das artimanhas de Satanás, o que ele gosta de fazer, estão surgindo leis e processo para que não fale mal de Satanás. Mas tudo isso é porque não querem mais ouvir a palavra de Deus. Querem viver uma vida totalmente no pecado. Temos provas de Deus. O mundo traz a prova do seu Criador. Eu sempre falo
que Israel, embora existam alguns religiosos que lutam contra alguns cristãos, até católicos, mas são religiosos. Nem todos os judeus são daquele jeito. E Israel é um país que tem a promessa de Deus. Vem de a linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. E dessa linhagem até o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, quanto o fato de eles, a maioria, não terem, todos que crerem no seu nome, não sendo judeu, não sendo israelita, terão o poder de ser chamado também de filho de Deus. Meus amados, uma coisa é certa. Aqui no Brasil não é diferente. Surgem propostas indecentes na Câmara de Vereadores, deputado, até no Senado. Querem colocar sempre leis contra a Igreja do Senhor. É por isso que devemos orar por todos, sem acepção de pessoa. E, bom, também que, o crente não pode servir a política. Pode e deve. Que através de alguns cristãos que estão como vereador, deputado e senador, lutam para que essas leis que surgem contra a igreja não venham surgir. Num dia desse, vendo o pastor Marcos Feliciano preocupado, porque ele foi pregar numa igreja, não se sabe se é um vereador, um deputado de um partido socialista, estava dentro da igreja e me parece que abriu um processo contra ele, porque estava falando contra o diabo. Pois é. E também quero lembrar que no início desse ano, isso está aumentando. Isso está aumentando. Existe lei, né, que você deve respeitar, né, a religiosidade das pessoas, embora Jesus não é religião. Jesus é a salvação, é diferente. A igreja verdadeira, ela não está atrás de uma placa ou de uma denominação, não. Ela é pura. Ela não planeja o mal. Ela é separada do mundo. Ela é bondosa. Ela é prudente. Mas nesse começo do ano, todo carnaval, todo ano, parece que aumenta, né? Se Jesus não voltar até hoje, até amanhã, ou permitir que haja outro carnaval, vocês vão ver novos escândalos, novas provocações contra a igreja. Esse ano eu vi não somente um vídeo, mas vários. Pessoas seminuas, né? Pessoa do mesmo sexo, provocando as igrejas que estavam tendo culto, se beijando, né? Dançando, mostrando a nudez. Isso porque tinha família, criança, né? Aí isso pode, mas se você falar, né, que agora não pode, é crime. Vimos também pessoas desrespeitando, né, jogando água, as pessoas que se diz que servem a Cristo, abrindo porta-mala do carro com som alto, dia de culto. Uma coisa é certa, Jesus falou que nós iríamos passar por isso. Jesus falou que nós iríamos passar por isso. Mas também para a gente se alegrar. O importante na nossa vida é permanecer fiel.
e lembrar que o nosso nome está escrito no livro da vida. Existem as 3 lutas que nós passamos, que é nós mesmos, o diabo e o mundo. A nossa luta é constante. Combatemos isso todos os dias. Não é fácil. Falhamos de muitas vezes e pecamos de muitas vezes. E se porventura, quando um de nós erra, pela fraqueza da nossa carne, há um advogado justo, que chama-se Jesus Cristo, que conhece a nossa fraqueza. Ninguém nasceu santo. Jesus, ele não veio somente para as pessoas certas, ele veio para as pessoas que se achavam assim perdidos, desprezados, pessoas que a pessoa olha assim e fala, esse daí sem chance, não há futuro. É uma pessoa que é vivida na bebida, nas drogas, uma pessoa que só gosta de roubar, aquela, já matou tal pessoa, não há futuro. Mas Jesus vem para todos, e principalmente para essas pessoas, que Deus ele amou o mundo, e nós somos obra de Deus. Nós somos obras de Deus. E quando Deus fez a gente, ele fez com amor. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele nos amou. E foi por isso que ele enviou Jesus Cristo para nossas vidas, para nos salvar. Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. Mas o mundo não quer saber de Jesus. A ciência está se multiplicando. Cumprimento da profecia. Guerras e rumores de guerra. Escândalos nas igrejas. Uns lutam por poder, ganância. Outros querem ficar no meio, né? Não querem mais viver, né, na base do cristianismo. Não, eu quero viver no meio para não ser atingido. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Mas nós que andamos com Jesus, pregando a sua palavra nos lugares mais difíceis, orando pelas nações, pelos países que infelizmente vivem na idolatria e no pecado, orando pelos missionários que passam por perseguição, desprezo, mas também tem aqueles que estão lá, desculpe, aqueles que estão lá, né? Estão lá, mas estão sendo amparados pelos muitos que estão precisando do Evangelho. Eu digo uma coisa: se fosse para falar a palavra de Deus para a tua vida e para todos os cristãos do mundo, eu ia falar a mesma palavra de Abacuque. Aviva, Senhor, tua obra. A ordem de Deus é para que a igreja continue marchando. Antigamente o povo respeitava, vamos dizer até a década dos anos 90, teve um grande aumento de evangélicos, de pessoas aceitando a Cristo, o povo tinha mais respeito. Hoje, existe um lugar que você vai pregar a palavra de Deus, estão jogando balde de água fria, né? Estão pegando a Bíblia na mão, jogando no chão, porque eles não querem saber do seu Criador. Mas ora vem, Senhor Jesus.
A hora vem que o Senhor irá vir buscar a sua igreja. Digo mais, o Brasil, não deixe de orar para esta nação. Não deixe de orar para esta nação. O Brasil, ele está doente. Está doente. Mentalmente e espiritualmente. Existem muitos comentários, irmão, contra a igreja de Cristo, contra a igreja do Senhor. Tudo que fala, mais um crente, mais um cristão. Pois é, a porta está estreitando. E uma coisa que o Brasil não está notando, o Brasil me faz lembrar um pouco de Israel no tempo dos monarcas, dos antigos, dos grandes profetas, né, que falam, como Jeremias, onde na época Israel vivia uma vida de religiosidade, mas longe de Deus, onde a justiça não prevalecia, as diferenças sociais, o pecado, a luxúria. O povo de Israel estava vivendo como os demais países inimigos e vizinhos dele. Israel era para ser um povo totalmente diferente, sendo a luz dentre as nações, mas se deixou se corromper. Deus sempre levantou os profetas para advertir o povo de Israel que estavam desviando da lei do Senhor. Quantos profetas o Senhor Deus enviou a Israel para que se arrependesse, para que voltasse o seu primeiro amor, para que fizesse a justiça aos oprimidos, né? Mas Israel estava totalmente desviado da presença de Deus. E Deus sempre advertiu, dizendo que o castigo iria chegar. O Brasil está no mesmo caminho. É emissora de TV, jornalismo. Se você no Instagram, quando fala de alguma coisa indiferente à fé ou algum escândalo de alguma pessoa que se diz ou se veste como evangélico e age de uma atitude errada, você vê os comentários, quantos comentários de ódio contra a igreja, contra o povo de Deus. E fora a corrupção que havia em Israel. Aqui não é diferente. Aqui no Brasil não é diferente. Não é diferente. A maioria das grandes nações que já surgiram, quando começou a cometer esse tipo de pecado, Deus entrou com justiça. Brasil, neste governo que está, sempre houve provocação contra os Estados Unidos, contra o presidente Donald Trump, pensando que vai ser impossível, né, que os Estados Unidos não venha e invade o Brasil, porque ainda não houve um choque, não houve. Então, né, continua as provocações, continua, né, a zombaria e as perseguições contra a igreja, né? É muito fácil em novelas provocar, é muito fácil, né? Principalmente algumas passeadas provocar, mas a balança de Deus existe, assim também quanto aconteceu com o filho do rei Dário, né?
quando pegou os utensílios da casa do Senhor para fazer o que não deve, até aparecer a mão misteriosa. Brasil, cuidado. Brasil, entra no caminho certo, porque os teus caminhos estão igual os caminhos de Israel, antes da entrada de Nabucodonosor, antes da destruição de Jerusalém. Brasil, se desperta a orar. Brasil, volta para Deus. Um país que foi considerado até de um exemplo de muitas pessoas cristãs, hoje está uma vergonha para o mundo. O mundo, acredito, está olhando para o Brasil com um olhar, dizendo: eu não acredito como o Brasil está caindo. Está caindo. E cada ano que passa está caindo moralmente e espiritualmente. Mas aviva, Senhor, a tua obra no meio desses dias. Desperte, levanta pessoas do teu espírito para poder pregar com coragem. E digo mais, quando o Senhor vir fazer justiça nessa nação do Brasil, na nação brasileira, aqueles que viverem na corrupção, na maldade, pode ter certeza que ao culpado o Senhor não dá por inocente. A lei da semeadura existe. Tudo come planta, também colhe. E o Brasil está entrando nesse mesmo caminho. A qualquer hora, o Senhor vai permitir que algo aconteça. Para saber que o Senhor Deus existe. Bem, não deixa de curtir, dá um like, nos ajuda, compartilhe. Compartilhe, tá? Esse vídeo para que muitas vidas sejam abençoadas. Deus abençoe e até a próxima.